Programa Na Era do Espírito. Olá, amigos ouvintes da Rádio Guarujá AM 1420, de Florianópolis. Está começando o programa Na Era do Espírito, uma realização do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Um momento de reflexão, espiritualidade e de esperança para o seu dia. Fique conosco. Olá, amigo ouvinte da Rádio Guarujá AM 1420. Eu me chamo Marcelo Constantino. Daniela, muito prazer. E João também. Então, conhecido nosso, esses amigos queridos. E hoje a gente tem aniversário de um livro, do lançamento de um livro que faz parte da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos. Dia 18 de abril, foi lançado em 18 de abril de 1857. É um marco na doutrina espírita. É a partir daí que toda essa mensagem maravilhosa que os espíritos trouxeram para nós é que chega às nossas mãos. E não foi assim um movimento muito fácil, né? Não, mas a gente tem que imaginar que em 1850, 1857, a situação era bem complicada. A gente estava falando de um mundo que estava em reboliço. Em reboliço. Com o início da ciência, início dos estudos. Então as pessoas, elas que tinham muita curiosidade, estavam ávidos pelo saber. Então, inclusive até a energia elétrica ainda não tinha nessa época, né? Não, você imagina que os salões à noite era tudo luz, vela. Então, e aí parece que esse movimento surgiu nesses salões aí, né? Nessa época havia uma moda muito interessante. Uma moda. Que eram as mesas girantes. As pessoas se reuniam num sarau, elas se encontravam numa festa, uma coisa mais íntima, e se sentavam em torno das mesas. As mesas, elas tinham a característica de serem mesas redondas, e aí criavam uma série de ritualísticas, e de repente aquelas mesas levantavam, flutuavam, batiam, e aí fazia-se perguntas para as mesas, e as mesas respondiam. Foi o evento das mesas girantes. Das mesas girantes. Inclusive, levou até o nosso querido irmão Kardec a pensar assim, mas mesa não tem cérebro. Como é que mesa responde? Mas aí eu te pergunto, e quem era esse tal de Kardec no meio dessa história toda? Ele tinha, na verdade, Kardec não era o nome real, né? Ele tinha um pseudônimo, não é isso? Esse era o pseudônimo. Kardec era o pseudônimo de uma pessoa muito importante. Eu queria que você trouxesse um pouco da história dele. Bom, Allan Kardec era o pseudônimo de Hippolyte Léon Delisle Rivail, como muitos pronunciam, né? Uhum. E ele era um professor, era um educador, né? Muito conhecido na França. E esses movimentos da mesa girante começaram a acontecer e ele foi apresentado a ele, né? Uhum. E ele ficou na dúvida, né? Mas como? Como é que mesa pode pensar? Mesa tem cérebro? Então, aí essa dúvida acabou ele meio que, por ter um espírito um pouco investigativo, né? Curioso, e ele começou então a investigar esses fatos, né? Ele chegava a olhar embaixo da mesa, né? Ele chegava a desconfiar que embaixo do assoalho teria algum mecanismo que fizesse essas mesas girar, levantar, subir, descer, né? E até que um belo dia tudo começou a ser revelado e ele acabou descobrindo, e os espíritos falaram para ele, já entreguei, né? Entregou. Entreguei. E que somos espíritos de homens que já viveram em outras épocas. Que o corpo se foi e a alma continuou. Isso é bem bacana. Você sabe que durante muitos anos eu ouvia sobre o codificador. Kardec é o codificador. E aí eu não sabia o que era exatamente esse codificador. Então, quando eu entendi o papel de Kardec, eu fiquei maravilhada. Porque se você for procurar nome, né, quando você fala codificar, é elaborar uma mensagem conforme um código que possa ser facilmente compreendido por aquele a quem você destina, para o destinatário.
E Kardec, ele cria uma forma de entendimento daquela mensagem que os espíritos trazem. Então, por exemplo, espiritismo foi uma palavra que Kardec criou para explicar que era a doutrina informada, tudo aquilo criado e informado pelos espíritos. Todos os espíritos que eram as almas dos homens cujos corpos já morreram. Toda a doutrina que considera a imortalidade da alma, ela é espiritualista. Mas espírita são aqueles que seguem esses ensinamentos trazidos pelos espíritos. E foi um trabalho gigantesco que ele teve. Então, quando você pega o Livro dos Espíritos, ele formulou as perguntas incluídas dentro daquela própria pergunta, a letra A, a letra B, tanto que a primeira edição, ela consta 501 perguntas. 501. Em 1860, ele reorganiza o Livro dos Espíritos e traz mais 518 perguntas. E só na 12ª edição, em 1864, é que está tudo organizado de tal forma que é igual a que nós recebemos hoje em dia. Então, o trabalho de Kardec foi esse. Ele pensou qual era a pergunta a fazer, e depois qual é a próxima, e depois qual é a próxima. Isso se agrupa em que grupo de perguntas especificamente? Sobre o que eu estou falando? Sobre a imortalidade da alma, sobre as leis de Deus, sobre o que acontece com o espírito depois que ele morre, que o corpo morre. Então, ele vai lá e organiza isso tudo e depois, futuramente, ele vai trazer novas edições para aprofundar nesses questionamentos. Então, ele traz para nós o Livro dos Médiuns, aí traz o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Então, esse Pentateuco, né? Mais o Livro dos Espíritos. E é curioso porque até para formular a pergunta teria que ter um alcance, assim, né? Um entendimento, né? Porque a própria pergunta em si já é algo complexo, né? A alma da ciência é isso, é você saber fazer a pergunta. Que pergunta você está fazendo? Se alguém tivesse diante do espírito muito evoluído, muito capacitado, que perguntas você faria? Então, mas até antes da música, né, que tem uma música que fala um pouco sobre Kardec, né, que retrata, né, esse sentimento de gratidão a ele, né? E tem alguma anotação, algum resquício de quando chega no Brasil essa doutrina? O primeiro centro espírita que foi criado, ele foi em 1865, na Bahia. Chama-se Grupo Familiar de Espiritismo. Foi criado por Luiz Olímpio Teles de Menezes, que era um jornalista e um educador, um professor. Então, ele cria esse grupo para que pudessem analisar e se aprofundar no entendimento daquela obra que Kardec nos propiciou. Então, ele vem aqui, aí se espalha por todo o Brasil. Aí vai. Aí a história é longa, esse é um outro programa. Outro programa, tá certo. Então, a música... Traz pra nós, João. Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim. Porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com seu trabalho, hoje temos o Consolador. Trouxe o Cristo, rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar. Um grande abraço e até o próximo programa. Programa Na Era do Espírito, uma realização do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Até o nosso próximo encontro.